Olá, povo de Deus, terça-feira, 13 de dezembro de 2022, Santa Luzia, terceira semana do Advento. A nossa reflexão de hoje é a partir de Sofonias 3, de 1 a 2, 9 a 13, Mateus 21, 28 e 32. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde desonrada, cidade desumana! Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos nesse tempo lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Desde além rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras com que prevaricaste contra mim. Pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer de meu santo monte motivo de tuas vanglórias. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. O profeta Sofonias viveu e exerceu a sua atividade no momento em que Judá, seu país, era disputado pelas grandes potências da época. Dentro do país se formaram duas tendências, uma querendo ficar sob a influência do Egito e outra da Síria, a Síria. Durante longo período, nos reinados de Manassés e Amon, a Síria que dava as cartas. Uma tentativa de mudar a situação a favor do Egito, através de uma revolta de oficiais da corte, não obteve sucesso porque cidadãos de grande influência econômica reagiram e colocaram no trono Josias, que ainda era menor de idade. Esse rei, mais tarde, promoverá uma grande reforma, mas a situação voltaria a ser a mesma. O que era bom para a Síria era bom para Judá, inclusive os costumes. Nesse contexto emerge o profeta Sofonias entre os anos 604 e 630 a.C., ele mostra como pesa sobre toda essa situação o julgamento de Deus. O dia de Javé não é essencialmente o fim do mundo e da história, mas a transformação do povo de Deus e o fim de uma era de idolatria. O texto de hoje, Sofonias, retoma um tema caro à profecia, o resto de Israel. Esse resto era formado por pobres e humildes, que sofriam com os desmandos dos chefes das nações, que ao invés de cuidar do povo, viviam ocupados somente com seus próprios interesses. Sofonias apresenta uma palavra de esperança. A purificação dos povos e de Jerusalém tem por finalidade a alegria messiânica e a reunião dos dispersos. A purificação dos povos pagãos que abandonam os ídolos para se voltarem para o Senhor exprime a expectativa profética de uma profunda renovação da humanidade realizada pelo Senhor. A renovação anunciada consiste na conversão do coração humano, manifestada no acolhimento da lei divina, no culto do verdadeiro Deus. Essa transformação acontecerá, em primeiro lugar, no povo de Deus, que será purificado do orgulho que o leva a pretender ocupar o lugar de Deus.
O povo no tempo da salvação não passará de um resto, isto é, de um grupo politicamente frágil e culturalmente irrelevante e desprezado, que não poderá presumir das suas forças, mas que experimentará o repouso e a paz gratuitamente oferecidos por Deus, de coração agradecido. É o povo dos pobres do Senhor, os que têm Deus como único recurso. Nele confiam plenamente e a cuja vontade obedecem fielmente. Mateus 21, 28, 32. Disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. O que nos surpreende no texto de hoje é, mais uma vez, a pedagogia de Jesus com a história desses 2 irmãos. Quando poderíamos pensar que quem se dispõe não vai e quem não se dispõe vai cumprir a vontade do Pai. Assim, os chefes do povo têm claro que se trata de uma comparação entre eles e os pecadores e prostitutas, os pecadores públicos, que eles tanto condenam. Os que têm uma vida que parece negar o cumprimento da vontade do Pai se dispõem quando, no segundo momento, se dão conta do importante caminho proposto pelo Pai. Porém, os que se mostram sempre muito solícitos a tal cumprimento não ultrapassam as aparências. Os chefes do povo, como já ficou demonstrado, não têm qualquer intenção de escutar a Jesus. Por isso mesmo, Jesus lhes desmascara a incoerência e os provoca, afirmando que os publicanos e as prostitutas os vão preceder no reino de Deus. A parábola dos 2 filhos, que se compreende no quadro do Primeiro Testamento, da necessidade da justiça, isso é, de uma fé que leva à realização da vontade de Deus na vida do dia a dia, torna-se, assim, o grande instrumento pedagógico nos lábios de Jesus. Jesus é sensível à condição dos pecadores, embora não despreze os devotos, como poderia parecer à primeira vista, mas anuncia a extraordinária proximidade de Deus em relação aos pecadores, a quem oferece a possibilidade de mudarem de vida. Mas também denuncia a incoerência de tantos crentes, representados no segundo filho, obediente apenas nas palavras. O contraste entre publicanos e prostitutas e os homens da religião é gritante e faz emergir um forte convite à conversão. Trata-se também de um texto muito bem arquitetado para provocar em todos nós a superação de nossos julgamentos, que muitas vezes nos prendem nas aparências. Celebramos hoje Luzia de Siracusa, uma mártir cristã do século IV, morta no contexto das perseguições de Diocleciano aos cristãos. É venerada como santa pela Igreja Católica, pela Igreja Ortodoxa, que honram sua memória no dia 13 de dezembro. Diz a antiga tradição oral que a proteção aos olhos pedida a Santa Luzia se deve ao fato de que ela teria arrancado os próprios olhos, entregando-os ao carrasco,
preferindo isso a renegar a fé em Cristo. Um beijo no seu coração.